Fala galera, Daniel Viana aqui, está no canal da Red Strong e hoje, galera, vamos falar sobre bullying. Galera, você que tem filho, você que tem filha, você sabe se o seu filho ou sua filha está passando por bullying? Que se tem pessoas, se tem colegas que estão praticando bullying com a sua criança? Galera, esse é um assunto muito sério, que às vezes passa despercebido. Mas eu convivo com isso, né, nas escolas, onde a gente tem aquela questão de a criança é pura, a criança é isso, a criança é aquilo. Mas a criança é o fruto do meio. E muitas das vezes a criança é um fruto de um lar desestruturado, um lar violento, um lar sem a orientação devida. E essa mesma criança pode estar frequentando a sala de aula junto com seu filho e junto com a sua filha. Galera, eu venho fazendo aqui um paralelo com a prática do jiu-jitsu. O seu filho, a sua filha, precisa praticar uma arte marcial. Eu falo do jiu-jitsu porque é a arte marcial que eu pratico, que eu acredito, que eu vejo a eficiência, tanto técnica quanto mental. Então você que tem um filho ou uma filha que não sabe se defender, às vezes uma criança introspectiva, uma criança calma demais e até certo ponto medrosa, né? Porque a gente sabe que o introvertido, a pessoa que tem vergonha, no fundo ela tem medo das coisas. E o jiu-jitsu pode estar ajudando essa criança demais, porque o bullying em si é uma covardia. E ele não é feito numa situação isolada. Ele é feito diariamente. Você pode estar se perguntando, mas se meu filho sofrer bullying, ele vai falar comigo, a minha filha se sofrer bullying vai falar comigo, eu vou na escola e consigo resolver. Você está enganado. Não consegue. Sabe o que pode acontecer? Você vai na escola, vai explicar, vai falar com o orientador educacional, vai falar com a direção vai chamar, né, o responsável daquele aluno que está fazendo bullying com seu filho ou com a sua filha. Só que, sabe o que geralmente acontece? O adulto que chega lá como responsável dessa criança é tão problemático ou mais do que essa criança. Porque essa criança nada mais é do que o espelho do responsável dela. Responsável, muitas das vezes, que é ausente na vida dessa criança. Você não sabe que tipo de estímulos essa criança está tendo, que tipo de orientação ou falta de orientação que essa criança está tendo. E sabe o que vai dar isso? Não vai dar em nada. A direção, o orientador vai conversar com esse responsável e logo na semana seguinte ou no dia seguinte, tudo volta a acontecer novamente. E hoje a instituição escolar está de mãos atadas. Ela vai fazer lá, o máximo que ela pode fazer é anotar, deixar registrado no livro de ocorrências, que chamou o responsável, que tentou conscientizar, que isso, que aquilo, mas vai ficar por isso mesmo. A escola só vai agir para ficar coberta, para dizer que registrou. Agora, não tem muito poder, não tem. Vai chamar conselho tutelar, mas também não vai dar em nada. Agora, o seu filho ou a sua filha vai estar sofrendo. Recentemente, né, por esses dias, teve um vídeo onde um pai, né, que perdeu a cabeça. Eu não estou aqui para julgar ele, mas não concordo com a atitude que ele teve. Mas o filho dele já passava por bullying, né, diariamente na escola. Fez todo esse trâmite que eu falei com vocês aqui. Foi na escola, registrou, conversou com o responsável e tudo mais. Mas o bullying em si não parava. Numa festa que ele foi ver o filho se apresentar no palco e tudo mais, ele presenciou o garoto que estava fazendo bullying com o filho dele, fazendo bullying na hora da apresentação, tentando enfiar o dedo no olho do garoto, tentando implicar, e o garoto saía de perto dele e ele acompanhava. E numa atitude impensada, o pai subiu no palco, derrubou a criança, colocou o dedo no rosto da criança
né, e brigou com a criança. Nisso, o pessoal de apoio, que estava, né, fazendo o apoio ali da apresentação, foi em cima do pai, empurrou, agrediu o pai e tudo mais. Só que, para esse pai ter essa atitude, foi que outras formas de tentar resolver já tinham sido tomadas e nada resolveu. Tá certo? Não, não tá certo. Mas, e você? Se fosse o teu filho, se fosse a sua filha, que constantemente sofre de bullying, e você vê numa apresentação, na frente de todo mundo, e ninguém faz nada. Então, a melhor solução é fazer com que o seu filho e a sua filha consiga resolver esse problema. Aí você pode estar pensando, será que o professor Daniel, que é um professor de educação física, que é um faixa preta de jiu-jitsu, está estimulando o meu filho a aprender a lutar para agredir o colega? Não. Muitas das vezes ele não vai precisar dar um golpe. Se preciso for, ele vai se defender. É diferente. As pessoas, os hipócritas, confundem isso. Os hipócritas confundem isso. A gente não cria filho ou filha ou os alunos aqui da Headstrong para agredir ninguém. Mas a gente também orienta que ninguém venha bater nos nossos filhos, nas nossas crianças. A criança tem que saber se defender. E isso eu estou falando aqui pontualmente em relação às crianças, mas o adulto também. E muitas das vezes a sua atitude, a sua linguagem corporal vai evitar que você passe por situações de bullying, por situações de opressão, ou muitas das vezes até por roubos, assaltos. Porque ninguém prefere enfrentar uma pessoa com a autoestima, com a confiança, com a linguagem corporal de um campeão. Quando eu digo campeão, é uma pessoa que confia nela mesma. É uma pessoa que sabe do potencial dela. É uma pessoa que tem sabedoria em relação ao que ela pode fazer. Uma pessoa que não aceita ser ridicularizada, não aceita ser bulinada, né? Vamos aportuguesar aí essa expressão. Uma pessoa que não aceita ser maltratada. E isso inibe as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Porque essas pessoas são covardes. A pessoa que pratica o bullying é uma pessoa covarde. Então ela vai sempre em cima daquele indivíduo que não vai reagir. Daquele indivíduo que não vai colocar resistência à prática que dá prazer a ela, que é o bullying. Então, se seu filho ou sua filha praticar jiu-jitsu, ela vai aprender a ter confiança nela, ela vai aprender a ter postura e vai aprender, inicialmente, pela linguagem, chamar a atenção da pessoa que está tentando, que está pensando em fazer bullying com ela, e isso vai inibir logo de cara esse covarde de tentar ou de continuar com essa investida. E se caso vier uma agressão, o seu filho ou sua filha estará pronto para se defender. Para se defender. Eu digo, aí você pode estar me perguntando, mas e a questão de roubo, né? Você acha que um bandido olha na rua, uma pessoa confiante, uma pessoa que olha no olho, uma pessoa de cabeça erguida, você acha que quem ele vai preferir assaltar? Essa pessoa ou uma pessoa fechada, introvertida, medrosa, que não aparenta, uma pessoa que aparenta medo? Porque a gente vê isso. A linguagem corporal fala muito da gente. Você olha para uma pessoa, você logo nota se ela é introvertida, se é extrovertida, se ela é uma pessoa confiante ou se ela é uma pessoa medrosa. E eu tenho certeza que você não quer um filho ou uma filha que tenha medo de tudo. E hoje é o que mais a gente vê. Crianças que estão mergulhadas na tela. Crianças que não saem do celular. Crianças que têm só amigos virtuais.
Crianças que não tocam, não conseguem tocar no outro por medo. Crianças que não falam, que não apertam a mão olhando no olho. É disso que eu estou falando. Então você que tem um filho, que tem uma filha, ou até mesmo você que tem medo, porque o excesso de ansiedade, o excesso de nervosismo, isso tudo é medo. Eu venho chamar você, eu venho convidar você para ser uma pessoa confiante, uma pessoa que acredita em você, que sabe do teu potencial. E se por acaso passar por uma situação de estresse, você vai saber controlar melhor os seus sentimentos. Galera, isso aqui parece de consenso, né, comum, que todos sabem, mas não é. Hoje o que eu vejo mais são um grupo de crianças introvertidas, medrosas, e um grupo de crianças que se aproveitam disso. Crianças que não têm a orientação de um lar estruturado. Estruturado que eu digo, eu não estou falando que tem que ter pai, mãe, não. Eu estou falando de um responsável que passe valores, que oriente. Eu tenho 18 anos lecionando nas escolas. 18 anos. Na academia, nas aulas de jiu-jitsu, são 20 anos. Então eu tenho experiência para falar sobre isso. Então você que tem um filho que está passando por essa covardia, traz ele para o jiu-jitsu. Se não der para trazer para a Headstrong, visita uma academia séria de jiu-jitsu. Séria. Primeiro vai, assiste a aula, vê qual é a metodologia utilizada, vê se aquela academia está formando um cidadão, uma pessoa de bem, uma pessoa que é confiante, que é centrada, que sabe se defender. Eu não estou falando em academias que o trabalho não é organizado, não é isso. Então procure ver, procure assistir a primeira aula, ver o feedback que você vai ter lá da turma. Só em assistir a aula você já tem um feedback. Você vai observar como os alunos entram no tatame, se fazem um cumprimento, se cumprimentam o professor, se cumprimentam os colegas, se a criança consegue se desenvolver na aula. Isso tudo você consegue observar. Muitas das vezes numa única aula. Então, galera, bullying é coisa séria. Não minimize este problema. Não ache que é coisinha de criança, não é. Porque o seu filho ou a sua filha pode estar tendo um trauma que vai acompanhar eles para o resto da vida. Então, galera, vou deixar aqui meu contato na descrição do vídeo. Se quiser entrar em contato aqui comigo para tirar qualquer dúvida, tá? Em relação à Headstrong, em relação ao jiu-jitsu, tá? E tô à disposição. Valeu, galera. Se gostou, dá o like, hypa o vídeo, se inscreva no canal e até o nosso próximo encontro. Os